Vale a pena. A Justiça do Trabalho passou a autorizar a quebra de sigilo de e-mail pessoal de ex-funcionário e até mesmo busca e apreensão de computadores e smartphones. Há decisões nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essas medidas, porém, só têm sido autorizadas em casos excepcionais. Notícia publicada no jornal Valor Econômico. Apesar do caráter excepcional, não deixa de ser preocupante. Assunto do Em Discussão Especial, e quem vai explicar melhor é Ricardo Maffez, advogado da área de Direito Digital da Opsi Blum Advogados, professor de Direito Processual Civil e ex-assessor de ministros do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor, doutor Ricardo. Muito obrigado, Jorge. Prazer é meu estar aqui na TV Assembleia Legislativa. Faltou dizer ainda jornalista também, sim, colega sim, jornalista. Seja muito bem-vindo. Doutor Ricardo, sobre essa notícia publicada no jornal Valor Econômico, e como eu disse na abertura, é uma excepcionalidade, mas ela já não indica, digamos, uma tendência até invasiva, entrar num e-mail pessoal de ex-funcionário, não é do funcionário, do ex-funcionário. Sim. Isso não chama muita atenção? Chama sim, Jorge. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente traçar um panorama ainda que rápido da história. Há alguns anos, a coisa assim de 15 anos, quando começou essa história de e-mail, a internet no Brasil ainda engatinhava, começaram as primeiras discussões. Olha, a empresa pode acessar o e-mail do seu funcionário? E aqui vale a pena a gente fazer uma distinção clara do seguinte: o que é o e-mail corporativo e o e-mail pessoal? Eu trabalho no escritório de advocacia, então eu tenho lá o meu nome, @o nome do escritório.com.br. Esse é o meu e-mail corporativo. Esse é um e-mail que é dado para mim como ferramenta de trabalho. Então, eu entro em contato com outros advogados, com clientes, entre nós no escritório a gente troca mensagens. Essa é uma ferramenta que está normalmente sempre à disposição da empresa. Eu não posso esperar, num caso desse, sigilo. Por quê? Porque é uma ferramenta que me foi dada para trabalho. Diferente, eu tenho a minha conta pessoal. Eu tenho uma conta, então, em que eu falo com familiares, com amigos, faço cadastros em sites, minhas redes sociais, tudo isso. E essa, a princípio, o meu empregador não tem nem motivos, não tem nem razão para acessar. Como você bem disse, dos casos dessa reportagem, são excepcionalidades. Por quê? Porque descobriu-se que esses empregados, ou até uma das hipóteses, o ex-empregado, eles estavam utilizando informações da empresa para atos ilícitos. Então, a empresa foi atrás e descobriu o que era, e é muito bom deixar claro, nos 3 casos que a reportagem menciona, foram com ordens judiciais. Sim. Nenhum foi que a empresa, olha, agora eu preciso tomar cuidado que a empresa vai invadir o meu Hotmail, o meu Gmail, o meu e-mail do UOL, o meu e-mail pessoal qualquer. Não. Em todos eles foi com ordem judicial. Por quê? Porque já havia indícios claros de alguma ilegalidade. Sim. Agora, não seria invasão? A gente até lembrava antes da gravação deste programa, um caso que para mim foi emblemático, lá dos funcionários da GM que tinham sido demitidos porque trocaram fotos pornográficas no e-mail e aquilo passou num servidor da empresa. A empresa precisa deixar bem claro a política dela, porque hoje existe consolidação de e-mails. O senhor está falando do e-mail do escritório e tem o seu e-mail pessoal. E as pessoas, às vezes, consolidam as contas. Então, ele recebe e responde por um só, aquele que estiver à mão, muitas Sim. vezes. Como fica isso e qual é o critério que as empresas devem levar em conta? Jorge, você tocou um ponto importantíssimo. É importante, é fundamental que as empresas deixem claras as regras para os seus funcionários. Então, um funcionário novo que acabou de ser admitido, ele deve receber por escrito: olha, nosso acesso à internet é monitorado, o seu e-mail aqui da empresa é para uso comercial, é para uso no trabalho. Algumas empresas têm como se diz,
tem a prática muito salutar de fazer uma entrevista, uma apresentação para o funcionário, esclarecer, principalmente para pessoas mais simples. Hoje em dia todo mundo usa e-mail. Então, esclarecer, olha, você pode ou não pode tal coisa, o seu limite é este, é aquele. Isso é muito importante quando fica claro para todo mundo. Sim. O caso da foto pornográfica, por exemplo, não há, a princípio, nenhum ilícito. Se forem pessoas maiores, não tiver violência, não for nada disso. Agora, qual foi o problema deles? Foi utilizando o e-mail corporativo. No e-mail pessoal, não teria problema nenhum. Algo a se prestar muita atenção é o que você falou, olha, hoje em dia a gente liga a conta de um e-mail no outro, a rede social já manda, já faz o link, então tomar esse cuidado para essas questões realmente pessoais, essas questões eu vou mandar no meu e-mail pessoal. Se possível, Jorge, eu diria mais, vou mandar da hora que eu estiver em casa. Sim. Vou mandar do meu celular na hora que eu estiver no 3G. Própria rede. Exato, e não na rede da empresa. Sim. Na hora que eu estiver no meu 3G, ninguém tem, a princípio, se eu não estiver fazendo absolutamente nada ilícito, ninguém tem que saber o que eu faço, ou ir atrás, ou se meter na minha vida. Mas, para isso é importante, o meu e-mail, a minha conexão. Quando você mistura essas questões com a empresa, tudo fica mais complicado. As empresas que ingressaram na justiça estavam buscando a reparação de eventuais danos causados, estão justificando também as dispensas, né, por justa causa. Pode a empresa também se apropriar dessas informações e depois demitir o funcionário por justa causa, mesmo que não haja prejuízo, ou seja, ele se apropriou de dados, que são os bens dessa empresa. Sim. E muitas vezes de clientes, contas de clientes. No caso de um do Rio de Janeiro, se não me engano, que ele foi demitido depois de anos de serviços prestados, mas levou os números das contas, os valores, os endereços e tudo mais dessas pessoas. Mesmo sem fazer uso, ele pode ser demitido, pode ser, digamos, ter as suas contas de e-mail vasculhadas? Sim. Pode. Jorge, aqui são 2 pontos que eu acho interessantes passar para os nossos espectadores. O primeiro ponto deles tem isso que você falou, mesmo sem fazer uso, mas tem alguma justificativa para o empregado ou para o ex-empregado ter transferido para os e-mails dele aqueles dados? Vai muito, e aliás no direito quase tudo é isso, vai muito do bom senso. Eu saí de um escritório de advocacia há alguns meses, mudei para outro. Eu trouxe de lá do escritório antigo algumas coisas que me diziam respeito. As mensagens pessoais, alguns comentários de clientes em processos em que eu atuei. Não tem algo errado nisso. Agora, nos exemplos que a gente tem ali, é interessante para o espectador isso daqui. Por exemplo, tem um caso de um ex-funcionário que a empresa conseguiu detectar que ele transferiu para a conta pessoal dele os dados de 3.000 colegas de trabalho. Ora, eu te pergunto, por que alguém que saiu da empresa vai levar dados de 3.000 colegas? Remuneração, dados completos de endereço, qualificação, etc. Qual o intuito dele? Ele ainda não utilizou, ou talvez não tenha utilizado, a gente não tem os detalhes do processo, é claro. Mas não tem uma razão que justifique um ex-empregado querer sair levando o dado de 3.000 ex-colegas. Sim. Nesse caso, e aí a empresa foi para o judiciário para tentar falar, olha, eu tenho aqui um indício muito forte de que ele está levando informações que não competiam a ele para fora. Então, eu quero examinar o e-mail dele para ver o que ele pode estar fazendo com isso. Eventualmente, ele estaria montando uma outra empresa em paralelo com esses dados, embora não tenha feito uso. Tem que deixar bem claro isso, né, doutor? E no caso do Rio de Janeiro, então eu vou um pouquinho além. No caso do Rio de Janeiro, o processo foi removido o conteúdo integral aí desse gerente de banco demitido. Ele movimentava a conta de 200 clientes. Mas eu digo, a decisão, a magistrada levou em consideração a possibilidade, doutor, a possibilidade de uso de informações sigilosas e o dever das instituições financeiras em conservar o sigilo de suas operações e as informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Ou seja, pode o juiz estimar que alguém vai fazer mau uso daqueles dados e, portanto, determinar a abertura do sigilo?
Pode sim, Jorge. Olha que interessante esse caso do Rio de Janeiro, para que todo mundo saiba. Era um gerente de banco que saiu da empresa e ele trabalhava com aquelas contas dos clientes de valores mais altos, né? 5 milhões cada cliente desse, são 200 clientes, né? Sim. E ele transferiu para o e-mail dele particular esses dados todos dessa carteira de clientes do banco anterior. Ora, são informações, são dados muito sensíveis. Você tem os dados pessoais, você tem os dados de movimentação financeira, você tem endereços, você tem dados de contato, todos do empregado. Ele ainda não fez nada, mas, volto a dizer, qual é a lógica do gerente levar tudo isso? Você pode me falar, Ricardo, esse era um gerente que trabalhava muito próximo dos clientes e ele tinha contato muito grande com 5, com 10, com 20, com 30, que é provável que migrem para o próximo banco dele. Faz um sentido. Levar o cartãozinho do cliente, o contato no celular, porque eles já trocaram. Mas quando eles falam de pegar a carteira de clientes dele inteira para levar, a empresa, o banco, no caso, desconfiou que ele poderia fazer algo errado e, por isso, pediu a quebra. E aqui vem o outro ponto que eu acabei não falando na pergunta anterior, que é o seguinte: é muito importante lembrar que as empresas respondem pelos atos de seus funcionários. Então, por exemplo, quando se diz isso, o que ele vai fazer com esse dado? Vamos supor que ele venda no mercado negro esses dados. Coloque como se vende na Praça da Sé, num DVD com dados dados de clientes milionários. A polícia um dia prende, apura e vai ver que todos esses dados saíram do banco X, onde ele trabalhava. Os clientes podem sim ingressar com ações reparatórias contra o banco, contra o antigo empregador. Sim. Então, é muito importante também... Seria uma salvaguarda, inclusive, para o banco. Exatamente. Para proteger todos os dados dos seus clientes. Exatamente. Seria esse o caso. Porque quando você lida com a empresa, então, aqui eu volto a falar do e-mail institucional, por exemplo. O e-mail institucional é a marca da empresa. A sua assinatura, o arroba, lá o que vem após o arroba, na verdade, significa que a pessoa está naquela corporação, sim, naquele endereço de e-mail. Então, tudo que eu mando com um @empresa tal, em última análise, ele está representando a empresa. Ele, sim, não está falando em nome dele, funcionário. E por isso precisa tomar cuidado. Então, ofensas racistas, ofensas homofóbicas, a partir do momento que você manda num e-mail empresarial, isso pode reverter de alguma forma para a empresa. E como é feita a captura desses dados depois que a justiça autoriza? Porque ele vai levar o celular, ele está levando a vida da pessoa lá, vai levar um computador, vai deixar a pessoa sem um computador em casa, vai levar para aferir se de fato aqueles dados estão... Como é feita a captura disso? Como a justiça autoriza que se leve o celular, um tablet, sim, ou um computador? Como isso é feito, doutor? Jorge, exatamente por ser algo muito excepcional, os cuidados são muito grandes. Nada disso é feito de afogadilho, nada disso é feito às pressas. A ordem do juiz costuma ser muito clara do que o oficial de justiça e o perito vão aprender. Então, são normalmente os computadores, notebook que for achado naquele local, aparelho celular. Hoje em dia, na maior parte dos casos, nos casos que nós atuamos, não se apreende mais o computador inteiro ou o celular inteiro. Você faz uma cópia, uma clonagem lá naquele momento. Sim. Isso tudo é sempre acompanhado de oficial de justiça nomeado pelo juiz, de um perito judicial, ou seja, não é só o advogado de uma das partes e o seu assistente técnico, é um perito de confiança do juiz. E as informações que eles retiram, muitas vezes ele vai retirar informações muito mais do que precisa, sim, mas ele só vai utilizar e ele só pode utilizar as informações para aquilo que ele está apurando. No caso do gerente, uma busca e apreensão dessas, feitas com o celular dele, com o notebook dele, é para apurar aquilo. Se achar qualquer outra coisa, você pode responsabilizar quem fez a busca. Ninguém, eu não tenho a permissão, o advogado do banco, o oficial de justiça, não tem a permissão de ficar vasculhando as fotos dele. A sua vida. Exatamente. Pois é. No caso do Espírito Santo, que também é emblemático, esse ex-empregado de uma grande indústria estava enviando informações estratégicas da companhia para a concorrência, doutor. E aí, nesse caso? Esse é outro ponto até muito comum. Atuamos bastante com isso.
O que acontece? A empresa descobre que um funcionário seu está passando informações privilegiadas para concorrente. Ou, às vezes, está juntando dados, software, informações daquela empresa para ele abrir uma empresa nova e virar concorrente do seu atual empregador. São casos que, normalmente, se você tiver um fundamento de prova, você tem que ter um mínimo de prova para levar para o juízo. Sim. Quando você tem isso, os juízes deferem a busca, porque isso implica até em crime de concorrência desleal. Não é nem só apenas sanções ilícitas. E como o empregador consegue essas informações? Eu digo isso porque ele já, às vezes, demitiu o funcionário por justa causa. Isso também não pode servir, ou seja, ele permite que use a rede, ele permite que use o e-mail corporativo, ele absorve todo esse conjunto de informações. Ali na frente, ele diz, olha, mas isso não está em consonância com, digamos, as práticas, as boas práticas da empresa, vou mandar esse funcionário embora. Depois ainda pede para o juiz a quebra de sigilo para provar e justificar o porquê demitiu por justa causa. Pode isso, doutor? Pode. Pode? Pô, depois do Marco Civil da Internet de 2014, depois então, tem a ver com isso também? Tem sim, mas tem a ver. Então, volta àquilo que nós falamos no comecinho. Tá. Quanto ao meu e-mail corporativo, a empresa, principalmente se deixou claras as regras, ela tem acesso a todos aquele e-mail. Não é lícito, não é comum o empregado esperar sigilo no uso do e-mail corporativo. Então, quanto a isso, não há dúvida. Quanto ao e-mail pessoal dele, isso só vai ser feito quando você tem algumas provas, você tem um mínimo de prova e você pede essas medidas exatamente para comprovar tudo que você queria ao final. Sim. Como que se chega a esse mínimo de provas? Dos mais variados modos. Eu posso, sem falar nomes nenhum, mas trazer alguns exemplos do escritório. Algum colega que estava nessa conversinha de vamos montar uma empresa, não vamos, desiste disso e conta para o superior. Você começa a ver uma presença, telefonemas de um empregado de um concorrente. Teve um caso interessantíssimo no escritório em que a pessoa virou ex-empregado, ela já tinha se demitido, ele mesmo se demitiu, e a empresa continuou com o e-mail corporativo aberto por alguns dias. A pessoa com quem ela estava fazendo essa troca de informações mandou um e-mail depois, e aí, como vamos fazer nosso pagamento? E aí, então, a empresa, com base nesta prova, que foi colhida lícito, porque foi no e-mail corporativo, ela pegou, foi para o juiz e falou, olha, eu tenho aqui uns indícios muito bons de que ele vendeu os meus programas, era um caso de cópia de software, ele Sim. vendeu os meus programas para o concorrente. O juiz autorizou, foi feita uma busca e apreensão na casa da pessoa e comprovou-se que o programa igualzinho que ele era pago por uma empresa para trabalhar e desenvolver, ele pegou e copiou para montar uma empresa própria. No caso citado do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, quando fala de inviolabilidade, né, e sigilo das comunicações privadas, como eu vou separar? Foi isso que o senhor estava dizendo aí. Eu vou para buscar uma prova que eu julgo que está naquela máquina, mas eu acabo levando a vida da pessoa. Como fica isso? Como proteger a inviolabilidade dessas outras demais informações, Sim. doutor? Precisa ser protegida muito seriamente. A inviolabilidade, a intimidade das pessoas, eles são princípios do Marco Civil. Assim, quando a gente fala em princípio, é algo que está, para quem não é do mundo do direito, é algo que está acima das próprias regras, ou seja, eu não posso criar uma regra que fuja desse princípio. Tá. Então, inviolabilidade de comunicações, liberdade de expressão, intimidade, honra, vida privada das pessoas, tudo isso estão como princípios. Sim. Por isso que todos esses exemplos que a reportagem traz, que nós estamos discutindo, Sim. são após ordem judicial. Não pode a empresa... O último exemplo que eu dei da empresa que descobriu sem querer, ela não poderia, quebrar os dados e ir direto. Necessariamente tem que ir a juízo. Necessariamente. Tem que buscar um... Preciso de uma ordem judicial. Mesmo que aquilo tenha passado no servidor da empresa, foi lá, a resposta chegou no servidor. Então, se ele utilizou o e-mail corporativo, não. Mas se eu utilizei no meu horário de trabalho, eu abri a internet, estou usando a rede da empresa para abrir o meu e-mail particular, do Ricardo, precisa de uma ordem. A empresa, ela pode saber, ela pode monitorar que eu estou usando meu tempo para e-mail pessoal, para rede social,
para acompanhar jogo de futebol da Champions League que passa à tarde no Brasil, no horário de serviço. trabalho. Tudo isso ela pode saber, Tá. mas ela não pode ao ponto de ler a mensagem que eu troquei no meu e-mail pessoal. Para isso, se houver motivo, ela pede uma ordem judicial. E o juiz vai analisar antes de decidir, vai ver se tem realmente um motivo para definir isso. É a polícia quem captura esses dados, quem copia, como o senhor disse, ele não leva mais a máquina, né? Não leva mais o laptop, não leva mais o celular, ele simplesmente extrai a memória, né? Os dados que estão ali alojados. É a polícia que faz isso. E se ele também flagrar um outro tipo de prática de crime, um crime de pedofilia, por exemplo, que esteja lá, ele não pode, ele tem que buscar aquela prova específica. Normalmente, nesses casos que nós estamos falando, não é a polícia. A gente pede para um juiz civil, às vezes pode ser no juízo criminal também, vai depender do que você estiver apurando, mas quem vai é um oficial de justiça, com um perito em informática, com algum advogado da empresa que denunciou e com um assistente técnico. Você vai necessitar de polícia caso precise de um arrombamento, caso a pessoa não permita a entrada na sua residência, nesse tipo de coisa. O último ponto que você tocou é bem polêmico. Eu, a princípio, nesse exemplo, não tenho ordem para vasculhar fotos. Eu tenho ordem para ver se na troca de e-mails ele passou os dados da minha empresa para terceiro. Se descobrir algo, é uma questão bem polêmica. Vai depender muito da forma como descobriu. A princípio, não poderia utilizar uma quebra dessa se você não tiver nenhum indício, se você não tinha nada para imaginar que tinha isso, a princípio não pode utilizar. Mas são questões mais para serem analisadas no caso a caso. Eu não teria uma resposta certinha para isso. Doutor Ricardo, só voltando que estamos comentando sobre notícia publicada no jornal Valor Econômico, né, que são 3 casos emblemáticos aí em que a Justiça autorizou a quebra do sigilo de funcionário e de ex-funcionário, sigilo do e-mail, né? Mas para deixar todo mundo mais tranquilo, normalmente existem barreiras que protejam a correspondência eletrônica dos funcionários. As empresas se servem, digamos, de estratagemas para impedir que essa correspondência seja suprimida, lida por outras pessoas. Existem termos de responsabilidade. Como é, digamos, essa boa relação? Sim. Não estou falando de prática criminosa, estou falando só do sigilo. Claro. Da capacidade de uma pessoa mandar uma comunicação e ela chegar na outra ponta intacta, sem que outrem venha bisbilhotar. É isso. Foi bem falado, Jorge. É muito interessante. Normalmente, até nas empresas, a gente tem mais segurança. Eu não tenho a menor dúvida que o sistema de segurança, de antivírus, de anti-spam, aquele phishing, que é aquele programa que rouba os meus dados, exato, é muito mais forte na minha empresa do que o de casa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, a gente pode dizer que, seguramente, se eu tenho aquele tempinho do meu almoço, aquele tempinho vago para abrir um e-mail na empresa, com responsabilidade. Lembre, os exemplos da reportagem do Valor Econômico são exemplos que houve um ilícito e a empresa descobriu. Mas, normalmente, as redes de empresas são mais seguras, a gente pode utilizar. O senhor está falando redes de empresas, mas estou citando também grandes empresas. Em geral, e o Brasil é um manancial de pequenas empresas, de microempresas. Será que a gente tem também essas cautelas? Eu estou falando da segurança dos clientes, mas também estou falando dos trabalhadores, das pessoas que usam essas redes. Eu acho que precisava ser também dito que eles precisam buscar uma proteção recíproca. As pessoas não vão colocar a sua vida no computador da empresa, sabendo que vai passar por um servidor e o colega do RH pode ler tudo. Sim. Esse é um risco. Isso é muito importante. Se não tiver um controle rígido, e isso é muito sério, e vem aí, Jorge, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi aprovada. Ela está naquilo que a gente chama de período de vacância, ela só vai entrar em vigor, só vai valer mesmo a partir de agosto de 2020, mas ela trata com muita seriedade, com muita responsabilidade a proteção de dados das pessoas. Seja nossos como pessoas em casa, seja dos funcionários, seja dos clientes da empresa. Então, essa é uma preocupação que tem que ter sempre. E aí vale todos aqueles riscos, todas aquelas dicas para evitar riscos. Não abrir e-mail de fonte desconhecida, aqueles e-mails, regularize já com a Receita, corrija suas multas, tomar cuidado, ver de quem recebeu.
o cuidado com os sites que acessa, aquele cuidado assim muito necessário com as compras, Sim. de fazer compra em loja que você conheça e que tenha boa fama. Na dúvida, pesquisa um pouco antes, deixa eu ver se essa loja tem reclamações, a gente tem bons institutos disso, inclusive um site do próprio Ministério da Justiça, sim, tem o consumidor.gov. Então, vale muito isso, porque numa dessas, eu estou procurando uma televisão que pelas lojas está em torno de R$2.000, R$3.000. Aí acho uma por R$1.200. Desconfia, nossa, né? Nossa, que Desconfia, maravilha, né? Como está barato. Mas a loja você nunca ouviu falar, não tem sabe procedência. De onde é. Quando você lê lá embaixo, normalmente fica embaixo nos sites, só tem um telefone celular, não tem endereço. Não... Nada. Desconfia um pouco. Desconfia, né? Pesquise antes de fazer essa compra, porque são os seus dados que você vai estar colocando lá. Pois é, e se na inocência, a gente está falando de pessoas que, digamos, que com dolo, né, elas absorveram, digamos, dados sigilosos dos clientes das suas empresas. Mas e uma pessoa que abre um app inocente, um e-mail, uma brincadeirinha e acaba, digamos, levando todos os dados da empresa para um terceiro e que esse sim pode causar dano, doutor. Como fica nesse caso? Sim. Apesar de que não existe inocência, me desculpe também, nem visibilidade na rede. Todo mundo tem algum endereço de IP e fatalmente vai ser encontrado. Sim. Essa é uma preocupação, Jorge, que escapa um pouco do funcionário e vai para a empresa mesmo. Como você tem pessoas desde as mais avançadas em níveis tecnológicos, até as pessoas mais simples numa corporação, e na medida em que todas elas têm acesso à rede, você pode imaginar que isso aconteça. Que a pessoa de boa fé clicou num e-mail que às vezes vem de um familiar, que às vezes é um e-mail fraudado, fingindo que é de um amigo de confiança e acaba gerando isso. Então, a empresa precisa sim ter uma responsabilidade, ter uma rede de segurança para evitar que os dados escapem. Sim. Porque, nesse caso, a responsabilidade é da empresa. Sim, doutor, já estamos terminando a nossa conversa, mas antes de mais nada eu queria lembrá-lo, já nas suas considerações finais, o doutor Ricardo Maffei é advogado na área de Direito Digital da Opsi Blum Advogados, também jornalista. Não é com pesar que a gente noticia que a própria justiça está quebrando o sigilo. Como fica a nossa Constituição, se não me engano, o artigo 5º, que fala do nosso direito à inviolabilidade, o direito à imagem, à privacidade. Como ficam os nossos direitos, sendo que a nossa vida está sendo, a cada minuto, a cada instante, sendo devassada aí nas redes sociais, com blogs, digamos, programas, não blogs, sim, mas programas oportunistas que invadem a sua rede e expõem sua vida. Sim. O que faltou dizer? As suas considerações finais, doutor. Jorge, olha, daria um programa inteiro para a gente discutir isso, porque o tema, além de tudo, é muito sério, né? Sim. Quando você vê que a atividade jornalística está em risco, porque pessoas incomodadas com apurações jornalísticas procuram o judiciário, e o judiciário, às vezes, autoriza essas invasões, essas quebras de sigilo, até censura mesmo, a gente sim, vê hoje em dia contra jornalistas. É algo que a sociedade deve se preocupar muito mais que o jornalista. Quando a gente fala em garantia da liberdade de imprensa, é uma defesa do cidadão. Sim. Não existe cidadão, não existe democracia sem uma imprensa livre. É um tema que daria certamente uma excelente discussão para termos, mas agradeço muito o convite aqui. Eu acho que essas questões não influenciam apenas quem é do mundo do direito, quem é do mundo da tecnologia, mas sim todo mundo. E é muito salutar ter um espaço como esse para debate, para a gente levar essa mensagem, levar essas preocupações para as pessoas. Certamente voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista, doutor Ricardo Maffei. Foi um prazer conversar com o senhor. Lembrando que toda a programação da TV Alesp você encontra em nossa página no YouTube. O Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Vale a pena. Muito bom com a situação.